Este é o canal do Zarabo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amigos, vamos refletir aqui sobre os 10 mandamentos. Esse vídeo é para isso. E é importante para nós, para todos os seres, observar os mandamentos que Deus deixou através da tábua de Moisés após ele descer o Monte Sinai. Interessante, se a gente observar que se todo o Código Penal brasileiro ou de toda a nação, se ele se restringisse apenas a esses 10 mandamentos, a essas 10 leis, não precisaria de lei nenhuma mais, só praticando esses 10 mandamentos. E vejamos o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus do próximo através de nosso irmão. Temos que nos assemelharmos a Ele. Para isso, nós temos que amar a todos perdoar, a todos servir e a ninguém excluir. Santo Agostinho definiu que nosso amor por Deus é assim, um conflito entre dois amores: o amor de Deus impelido até o desprezo do amor de si, ou o amor de si impelido até o desprezo do amor de Deus. Bem, vejamos, amar a Deus sobre todas as coisas, isso significa que tudo aquilo, todo o sentimento mundano, todas as coisas mundanas, são secundárias perante esse mandamento. E em função disso, nós vemos muitas doenças. Por exemplo, os vícios. A pessoa que é viciada em qualquer coisa que seja, aquele que é viciado em comida é um guloso. A gula é pecado por isso, porque o sujeito ama mais a comida do que ama a Deus. Ele não é capaz de deixar a comida e fazer um jejum durante o dia para rezar e agradecer ao Senhor. Então ele prefere a comida a Deus. Devemos também amar a Deus sobre todas as coisas. Significa que nenhum amor fraternal, o amor carnal, ou esses amores menores, ele não pode suplantar ao amor de Deus. O amor de pai para filho, de filho para pai, entre os esposos, os avós, os netos, etc. Nenhum desse tipo de amor pode suplantar o amor de Deus sobre todas as coisas. Então, portanto, amar a Deus sobre todas as coisas é nos livrar dessas coisas secundárias, de colocar essas coisas secundárias no seu devido lugar. Eu não posso colocar nada à frente deste amor ao nosso Criador. O amor à riqueza, que aí é a avareza. O amor a si próprio, que é o egoísmo, né? O amor à beleza do corpo, de buscar a beleza do corpo, redefinir o corpo, colocar silicone, no caso das mulheres, de buscar uma perfeição de corpo através de aplicação de hormônios, essas coisas todas. Isso aí é um pecado, é a vaidade. Claro que devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, mas nós fazemos isso através de uma alimentação saudável, de exercício físico, de caminhar, de trabalhar. E de se alimentar daquilo, de alimentos saudáveis. Isso significa evitar qualquer tipo de alimento industrial. Não só alimento, né, as bebidas também. Nós temos água, nós temos sucos de frutas, nós temos tudo isso aí. E quem faz isso evita as doenças. Tem as ervas medicinais para acabar com o parasitismo, né, que os parasitas que às vezes nós acabamos sendo contaminados por eles, através de falta de higiene, de não lavar as mãos ao comer, e de outras práticas dessa natureza, de contato direto com essas bactérias, ou vermes. Isso aí acaba com a saúde. Mas nós temos, na medicina natural, várias ervas para combater esse parasitismo e você não se adoecer.
Então, veja bem, o quanto amar a Deus é importante para a nossa vida. Deus perdoa tudo, mas é imperdoável aquele que morre sem acreditar nele, sem acreditar no Espírito Santo e no seu perdão. Então devemos ater a este mandamento e colocar tudo o mais na vida como coisa secundária. Então agora temos o segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. Isso significa que não devemos usar o nome de Deus de forma imprópria. Ter respeito quando se referir ao Deus Criador, ao Jesus Cristo, nosso Salvador, a Nossa Senhora, aos santos. E jamais jurar em nome de Deus. É uma abominação. Se você jurou por Deus, você cometeu um pecado. O seu juramento não tem legitimidade perante a Deus. Isso está nas Escrituras. Então jamais feche a sua boca, o seu pensamento, quando for falar de Deus e o seu santo nome, quando for se referir a Jesus. Veja bem, o nosso grande Jesus, nosso Salvador, que sofreu uma tortura incrível. Os soldados se revezavam, cansavam os braços de tanto chicoteá-lo. Ele saiu daquela estaca, amarrado à estaca, saiu em carne viva para carregar sua cruz. Em carne viva, sangrando por todos os poros. Só mesmo um ser como ele, nenhum homem, ser humano, suportaria a metade daquilo que ele suportou de agressão amarrado à estaca. E ele, todo esse sofrimento e esse seu sangue, ele fez isso para nos livrar do pecado e nos conduzir à vida eterna. Então, nós temos que honrar esse seu nome e ter o cuidado ao falar sobre ele. Mas veja, a nossa sociedade atual, brasileira, mas aqui no mundo inteiro, veja a quantidade de infâmia que é dirigida a nosso Senhor Jesus Cristo. Como o seu nome é difamado, as infâmias que se praticam contra ele, as absurdas declarações de celebridades, de artistas, até os LGBTs se referindo a ele como um travesti, como um gay. Veja a que ponto nós chegamos para ofender a divindade do nosso Senhor e de nosso Salvador. Essas pessoas, se não se arrependerem amargamente e não se penitenciarem, elas serão lançadas no lago de Sheol no final dos tempos. Então, meus irmãos, tenhamos toda referência quando nos dirigir ou falar sobre o nome de Jesus. Lembre-se, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Rei. Então, toda vez que formos falar em seu nome, nós devemos ter em conta tudo isso. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda. Isso para os católicos, né? E assistir e participar das missas, um único dia para adorar e louvar a Deus. Na Bíblia não fala de domingo, na Bíblia fala sábado, porque foi o último dia da criação. Foi quando Deus, nosso Criador, descansou de sua obra. Após criar a terra plana, estacionária, um domo acima para separar as águas de cima com a terra, e certamente embaixo também tem uma barreira que separa as águas de baixo. Acima do domo são as águas primordiais. Ninguém sabe o que há após esse domo. Nenhum homem ultrapassou esse domo.
Ninguém ultrapassa esse dom, é proibido. Então, no último dia, no sétimo dia, ele descansou. E foi no sábado. Quis a sociedade mudar para o domingo. Domingo chama Sunday, é o dia do sol. Será que tem alguma coisa a ver com a adoração ao sol de muitas religiões pagãs? Pode ser. O importante é que, como o domingo, o primeiro dia da semana, foi instituído como feriado, então, se é feriado, vamos louvar a Deus nesse dia também. Mas guarde o sábado. O sábado é o dia do Senhor. Guardar o sábado significa fazer aquelas coisas essenciais que temos que fazer. Por exemplo, se eu estou num sítio, eu vou tratar dos animais e tudo mais, e não exercer nenhuma tarefa mais. Ficar em oração, de preferência em jejum, e louvar o Senhor, reunir a família, cantar, louvando o nosso Criador e o nosso Salvador, Jesus Cristo. E o quarto, honrar pai e mãe. Esse quarto mandamento parece que não existe na sociedade moderna de hoje. Aqui no Brasil, com o domínio dessa ideologia marxista, o que vemos é uma destruição total da família. O sexo livre, a liberação das drogas, a adoção a defesa do genocídio infantil, do aborto, e as mulheres com seu corpo, meu corpo, minhas regras, é um absurdo, porque ela pode fazer o que quiser com o corpo, independente se ela seja solteira ou casada. Isso é uma abominação. Mas o pior de tudo está nas escolas, porque a maioria dos professores doutrinados pela ideologia marxista e pelo compêndio gramicista, e ainda adotando a pedagogia do oprimido, que na verdade é do opressor, do chamado Paulo Freire, do comunista Paulo Freire, que nivela o discípulo ao mestre, o que é impossível na prática. Mas nas escolas eles ensinam isso e também ensinam a questionar e a denunciar os pais. Veja bem, nós temos aí o tal do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estimula a denúncia os filhos denunciarem os pais. Quer dizer, o pai hoje não pode corrigir a desobediência dos filhos. Então os filhos devem respeito aos pais, obediência e diálogo. Quando nós temos alguma dúvida, nós vamos conversar com nossos pais sobre aquela dúvida. Eles, na sua experiência, vai nos orientar. Se é um casal cristão, ele vai basear toda a sua orientação naquilo que Jesus nos ensinou e que a Bíblia nos ensina em termos de comportamentos morais e éticos. E hoje o que vemos? Famílias destruídas, a adoção do divórcio, né? Quantas famílias separadas, quantas mulheres aí com filhos de vários maridos, homens com filhos de várias mulheres. Como é que o filho vai ter referência paterna e materna? O amor do pai e da mãe. Ele precisa disso, precisa dessa referência. O amor da mãe e o amor do pai. A docilidade da mãe e o rigor do pai para ele aprender a sobreviver no mundo de hoje. Então hoje nós não temos isso. Hoje os pais são desonrados pelos filhos. Muitas vezes os filhos matam os pais, principalmente aqueles drogados que são viciados. Quantos crimes já não aconteceram dessa natureza, de filho matar a mãe, matar o pai, por futilidades. Então, infelizmente, nós estamos nessa situação graças a essa ideologia comunista, canalha, satanista. Veja bem, esses partidos de esquerda, aqui no Brasil, PT, PSTU, PSOL, PSDB, PCdoB, PSB e outros P's,
eles são satanistas, eles estão a serviço de Satanás, porque a ideologia marxista, o primeiro mandamento deles é matar Deus no coração das pessoas. Em segundo, vem essas agendas de desconstrução da família, porque eles sabem, se você destruir a fé das pessoas, destruir a família e destruir o patriotismo, você derruba a nação. E aí encontra uma condição adequada para implantar uma ditadura a ferro e a fogo, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na China, como aconteceu na Coreia do Norte e em outros países. O comunismo nunca deu certo. Ele matou milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas só no século passado, e continua matando. Pense nisso, quando você apoiar esses deputados, esses parlamentares ou essas pessoas que defendem essa ideologia. Essa ideologia é satanista. Então você, como cristão, você tem que abominar essas pessoas, combater essas pessoas que defendem o Satanás. Então, por hoje é só. Nós vamos parar aqui no quarto mandamento, de honrar pai e mãe. E no próximo vídeo eu continuo com os outros mandamentos. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dá um clique aí, dá um likezinho aí, inscreva-se no meu canal para a gente conversar mais sobre vários assuntos, mas principalmente sobre o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou teólogo, eu não sou um especialista em Bíblia, mas com a minha experiência de vida e com a minha leitura diária sobre a Bíblia, eu posso dar a minha opinião a respeito das atitudes que nós devemos ter em relação àquilo que é ensinado na Bíblia. Não quero aqui ter o desplante de querer dar uma interpretação, como se diz, uma interpretação teológica sobre o que está na Bíblia. Mesmo porque, de teólogos em teólogos, nós sabemos que cada um tem a sua interpretação e divergem entre eles. Ninguém tem um lugar comum. Eu me baseei muito em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, porque eram filósofos, grandes pensadores e santos. Então baseei muito naquilo que eles deixaram escrito. São os doutores da Igreja Católica. São doutores da Igreja, mas são experts na interpretação dos ensinamentos bíblicos e que nos clareia o entendimento de muitas coisas que ali está escrito e que às vezes passa desapercebido pela leitura pela literalidade dos textos. Então, por hoje é só, e eu agradeço, e que Deus ilumine a sua vida, que Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado.